Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente nesse canalzinho novo. Muito obrigado aí pela inscrição, pelos comentários, né? Pessoal, pô, te acompanho desde 2016, pô, eu só tenho a agradecer e novamente obrigado pela confiança. Aqui a gente sempre vai tratar dos temas factuais, né? Aquilo que tá rolando aqui no Brasil. Eu vou focar no Brasil, obviamente, mas se tiver uma boa pauta fora do Brasil, a gente vai tratar aqui também. O canal é aberto, galera. O canal é aberto lá ele. Então fiquem tranquilos e mandem sugestões de pauta aqui nos comentários do YouTube. Ou vai lá no Instagram, me manda um ADM e fala, pô, o que você acha desse assunto aqui? Esse tema é um tema muito especial pra mim, porque eu sou muito fã do Léo Lins. Eu sou muito fã do Léo Lins. Eu li o livro inteiro dele aqui, ó. Os Segredos da Comédia Stand-Up, onde ele disseca praticamente como que é a criação da piada, como é que você desmembra, como é que você define o impacto, como é que você procura a punchline. O Léo Lins é um mestre do humor. Por quê? Não porque ele nasceu com o dom também, mas o Léo Lins, pouca gente sabe, ele é extremamente estudioso. Ele sempre está estudando, ele sempre está lançando livros a respeito da comédia, sempre está lendo. Pelo pouco que eu conversei com o Léo Lins, você percebe isso. E é um cara extremamente educado. Léo Lins é um dos caras mais educados que eu já conheci na minha vida. Mas isso você não vai ver em nenhum portal. Por quê? O Léo Lins, ele virou uma espécie... Sabe quando aquela pessoa... Você pega aquela pessoa para ser o exemplo, né? Por exemplo, eu sou um grande ditador e tem um jornalista falando mal de mim. Eu pego esse jornalista e prendo. E aí eu coloco ele em praça pública, né? Numa figura de linguagem. Eu mostro para todos os jornalistas. Olha o que vai acontecer com vocês se vocês continuarem a fazer isso. O Léo Lins foi a mesma coisa. Ele percebeu, ele gosta do humor politicamente incorreto, das piadas mais pesadas, o chamado humor negro. Nem dá pra saber se o humor negro dá pra ser chamado de humor negro, se não seria racismo. Hoje em dia tá assim. E o Léo Lins, ele começou a investir nesse tipo de humor. Não sei se é o humor em que ele realmente gosta, acredito que sim, porque o Léo Lins, ele tem uma fala do Emílio que eu guardo bastante, que é: você só faz bem o que você ama. Então eu acredito que o Léo Lins ame esse tipo de piada. E muita gente gosta. Eu adoro. A Giovana, minha esposa, ela já não gosta muito, mas eu adoro esse tipo de piada. A piada pesada. Eu gosto disso. Então o Léo Lins, ele foi um dos precursores isso aqui no Brasil, a definir esse estilo e seguir nesse estilo. Só que o Léo Lins, ele começou muito próximo da era woke, que começou a partir de 2010, né? Então o Léo Lins, ele surgiu junto com a onda woke, que é a hipersensibilidade, né? Você não pode mexer com alguns temas, você não pode mexer com as ditas minorias. Ou seja, cuidado com piadas com negros, cuidado com piadas com homossexuais, cuidado com piadas com mulheres, cuidado com piadas de pessoas fora, os imigrantes, né, fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil, né, não é nem uma questão assim, porque uma das piadas ele foi xenofóbico com nordestino, então não é tão fora assim. E aí você vê tudo se concretizando para tornar o Léo Lins, as pessoas que gostam desse estilo de humor, querendo fazer show, fica com medo, porque olha só o que está acontecendo com o Léo Lins. Olha o que a gente está fazendo. A gente está usando o Léo Lins de exemplo. E o Léo Lins dobrou a aposta. Porque as pessoas que vão no show do Léo Lins são as que verdadeiramente são fãs do Léo Lins. Aí o que aconteceu? É muito absurdo o que acontece no nosso país. Por quê? Começou a onda dos cortes, né? Você vai ali no cinema, o cara filma um corte pra dar um spoiler, você vai num show de música, no momento que o artista lá, o cantor ou o guitarrista tá falando algo polêmico, você pega aquele corte e coloca nas redes sociais. E com o Léo Lins também não foi diferente. Mesmo porque o humorista, o comediante que faz show de stand-up, às vezes precisa de um corte para divulgar na rede social. Porque se viralizar, ele junta pessoas que gostaram daquele corte e fala: pô, eu gostei desse cara, eu gostei dessa mulher. Então, vamos lá, né? Vou seguir para saber qual que é a dela, qual que é a dele.
Então precisa desse corte para você engajar, viralizar. Se a piada viralizar, acaba trazendo mais pessoas pro show, mais interesse. E o Léo Lins, ele também fazia isso. E aí começaram a pegar os cortes das piadas do Léo Lins, pessoas que não foram no show, e falar, ó, isso aqui tá errado. Léo, isso aqui tá errado. Aí começaram a dar aquele assobio para chamar os canceladores. E o Léo Lins começou a ser perseguido por essa turma da esquerda, extrema esquerda. Aqueles virtuosos que estão na rede social apenas para disseminar o amor. E o Léo Lins é o rosto do ódio, é o rosto da discriminação. Então, o Léo Lins, ele tá nessa batalha, aí ele mesmo, ou vocês aí que acompanham mais o Léo Lins, eu acredito que há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos enfrentando processo, enfrentando problemas, enfrentando censura, porque dessa censura, nenhuma esquerda fala do Léo Lins. Porque quando você fala em arte na esquerda, aí que tá o ponto-chave. A esquerda, galera, é um vestido de ideias. E no armário da esquerda tem 170 vestidos. Então, cada ocasião, cada ideia é um vestido. Um dia é esse, amanhã é outro e mais esses 170. Vai variando. É um vestido para cada narrativa, para cada momento. E aí é o seguinte, o Léo, ele faz a arte que os esquerdistas, eles gostam muito desse tema, né? Eles falam o seguinte, né? A arte, gente, a arte tem que chocar. Só que se você ficou chocado com a piada do Léo Lins, esse não é o objetivo de arte que você, o teu próprio, né? A tua própria definição de arte não é essa. Por que mudou? Porque é o Léo Lins, porque ele não reza a sua cartilha. Ah, mas dá pra fazer piada com quem? Com cristão. Tem um monte aí de, por exemplo, Santinelli, ele faz piada de cristão, tá tranquilo. Não é do nosso time, não é das nossas minorias, então manda bala. Pelo contrário, os cristãos são o nosso alvo, então pode mandar bala, não tem problema nenhum. Mas e outra religião? Depende. Se for uma religião de matriz africana, se for, né, outras religiões... O que será que acontece? Aí você vê a mágica acontecendo. Então tem um monte de humorista fazendo um monte de piada pesada, mas eles escolheram o Léo Lins. Por quê? Porque ele tem alcance, porque ele tem mérito e porque ele é bom. Nada irrita mais a esquerda do que uma pessoa talentosa, uma pessoa que enche casa lotada de show organicamente. E não é, e a casa de show você pode substituir para faz uma manifestação política, organicamente vai gente. Faz um show de humor, vai gente. Faz um canal no YouTube com muitas visualizações orgânicas, irrita. Porque o fracasso tá na alma do esquerdista. Ele sabe que ele precisa se fechar naquele grupinho aparelhado para um ajudar o outro, porque normalmente ele não conseguiria chegar até lá. Isso é muito triste, mas é a verdade. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia do Léo Lins. Calma que eu separei algumas coisinhas. Vocês já estão acostumados aqui com o quadro, né? Eu separei algumas coisinhas, mas vamos dar a notícia principal, né? A notícia é bem legal, né? Léo Lins é absolvido em processo que o condenou a 8 anos. O condenou 8 anos de prisão. Decisão reforma a sentença que havia fixado regime fechado. E aí é muito interessante porque toda a questão jurídica é dentro do show do Léo Lins. Não é nada fora do palco. O artista, quando sobe no palco, ali é dele. Mas por que será que toda essa perseguição com o Léo Lins? Olha que legal, galera. Vamos ler porque isso aqui merece, né? O Tribunal Regional Federal reformou a sentença que havia condenado o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado e o absolveu por 2-1. A informação foi divulgada publicamente pelo apresentador Danilo Gentili do SBT nessa segunda-feira, 23, e confirma a OAS, né, pelo advogado do humorista Rogério Curry, ou Curry, não sei, é muito difícil essa. Segundo o advogado, houve um voto divergente. O voto vencido mantinha em parte a condenação, então prevaleceram os vencedores 2-1 para absolvição.
A absolvição foi comemorada por Danilo Gentili em publicação no Instagram, enquanto alguns comediantes endossam e pediram que o humorista fosse preso por contar piadas num show, outros seguem trabalhando juntos para reverter o caso que diminua a liberdade de expressão no Brasil. Isso que o Danilo escreveu é muito interessante, porque quando aconteceu isso com o Léo Lins, o normal é o quê? Se essa turma da esquerda realmente tivesse o que eles falam de consciência de classe, é um dos terminhos dele, né? Consciência de classe. Você precisa entender qual classe você pertence e como é que é desmembrada, como é que são desmembradas as classes dentro de uma sociedade. Porque você precisa saber da diferença, da guerra, de tudo que envolve essas malditas classes impostas por essa ideologia. E tiveram alguns humoristas que foram contra o Léo Lins. Aí, pô, não era o momento dos humoristas se juntarem, porque o humor, galera, ele é muito importante, porque é até onde você pode ir na sociedade perante os grandes poderosos. Os políticos, por exemplo, aquela figura do bobo da corte, que apenas ele podia fazer piada do rei, tinha tudo isso, né? Então, quando aconteceu isso com o Léo Lins, eu pensei na minha cabeça, agora os humoristas todos vão se juntar, porque é uma causa de todos os humoristas. Mas é claro que tiveram humoristas que... Não, então, o Léo Lins exagera demais. O Léo Lins, ele, né? Mas também, porque o brasileiro adora o mas também. O mais também é a justificativa da pessoa que foi assaltada, né? A culpa é dela. Mas também você tava esse horário da noite. O mais também é um clássico. Mas também o Léo Lins exagera demais. Mas ele tá fazendo piada. E são estilos de piada. Se você não gosta do estilo de piada do Léo Lins, é só não ir. Não vai no show dele. Se tem um filme no cinema que eu não gosto, eu não vou. Eu não vou assistir o filme pra depois ir no cinema pra proibir aquele gênero porque eu não gosto. E aí que tem uma parte muito interessante da essência ditatorial da esquerda. O Léo Lins não pode fazer show. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu não gosto dele. Mas eu não posso falar isso. O esquerdista não pode falar isso. O esquerdista não pode ser sincero. Então, como eu não posso falar que eu não gosto do Léo Lins e porque ele não paga o pedágio que eu quero, ele precisa parar de fazer show, então eu vou inventar uma narrativa. Eu vou falar que ele é um preconceituoso. Porque de acordo com as piadas dele, ele pode influenciar a sociedade a cometer crimes com essa discriminação. Então, o esquerdista sempre vai se utilizar dessa narrativa. Ele nunca vai ser sincero, porque a verdade é, eu não quero que esse cara tenha voz, porque ele não me serve. Ele não serve a minha ideologia. E aí você tem alguns humoristas que servem o progressismo, a ideologia do progressismo. É o Léo Lins, né? Ele tá no outro campo ideológico. Então, deixa, né? Ele procurou, deixa ele queimar. Quem sabe sobra até ingresso para as pessoas irem no meu show. Eu tenho certeza que algum humorista de esquerda, ele pensou dessa forma. Então é muito engraçado, porque basta acontecer um A com essa turma e a liberdade de expressão. Cadê? Agora, quando é com o Léo Lins, aí não tem liberdade de expressão, né? Aí é crime. Porque existe uma inveja gigantesca do sucesso orgânico que o Léo Lins faz. E isso incomoda muito. E esse meio tem muita vaidade, obviamente, né? E porque o Léo Lins faz aquilo genuinamente, ele não faz humor militante como o Thiago Santinelli. Não tem piada no Santinelli. É só... E, aliás, o Santinelli ele faz um negócio interessante, que ele consegue, por conta da violência que ele emprega nos vídeos, nos textos, porque não é piada, né? Não tem punchline, é texto. O Santinelli ele consegue extrair a violência do esquerdista. Tipo, vamos chutar crente. O vídeo lá do velho da van, ele consegue fazer isso. Ele consegue extrair o verdadeiro esquerdista de dentro do esquerdista, que ele maquiou. O esquerdista ele se maquiou com uma maquiagem de amor, de virtude, de tolerância, de compreensão, mas no fundo a essência ditatorial do esquerdista
sempre vai sair. Em algum momento ela vai tomar o corpo. É assim que funciona. E eu separei algumas coisas aqui em relação ao Léo Lins. É muito interessante a gente falar. Por quê? Eu separei algumas manchetes do nosso querido Léo Lins para a gente entender como é que funciona tudo isso. Para aproveitar essa comemoração, né? Primeiro, olha essa matéria aqui, ó. Para concluir tudo que eu tô falando aqui, galera. Quem é Léo Lins? Humorista condenado à prisão por discurso preconceituoso. Vamos lá. Olha como é que funciona a narrativa. Vamos desmembrar. Discurso preconceituoso. O Léo Lins não é político. Ele não tá fazendo discurso. Porque isso que a matéria pegou aqui é o que ele faz em cima do palco. E o que ele faz em cima do palco é piada. Não tem discurso. Não tem ser preconceituoso. Então, como ele faz piadas daqueles temas que eu não quero que faça, eu preciso pintar ele de preconceituoso. Eu preciso colocar uma pecha. E aí você tem uma estratégia muito importante da esquerda por meio dos perfis de fofoca, por meio dos jornalistas, que eles vão repetindo. Aí, e até colar o sujeito com adjetivo. Léo Lins com preconceituoso. Léo Lins com discriminação. Léo Lins com todos os ismos. Léo Lins com todos os óbicos. Então, a partir do momento que aquela pessoa que não está acostumada a toda essa repercussão midiática, que não conhece o Léo Lins, não acompanha, não vai aos shows, ele pega aquela manchete, aquela narrativa e ela assimila tudo junto. Léo Lins é isso. Ah, o Léo Lins é discriminação. Ah, esse Léo Lins sempre tá metido com tanta polêmica, né? Mas são as piadas dele. São os shows dele. E olha que interessante. Eu separei as matérias aqui. Essa é uma, né? Olha essa matéria da Veja. As falas absurdas de Léo Lins que o levaram à prisão. Não são falas. São piadas. Piadas. E por que eles mudam isso? Porque você não pode escrever piada leva humorista pra cadeia. Fica forte, todo mundo entende. Fica claro. Então eu preciso dar um jeito. E essa matéria aqui, em especial, é muito interessante que ele lista, né? Ele lista aqui, ó, as falas absurdas do Léo Lins são todas piadas. Aí ele desmembrou aqui, ó. A matéria, ela desmembra. Xenofobia. Aí você tem gordofobia, homofobia, zoofilia, vocês estão ligados, racismo. Ele desmembra todas as piadas que Léo Lins faz num show e coloca as falas absurdas de Léo Lins que o levaram à prisão. Vamos tirar o Léo Lins? Vamos colocar João, as falas absurdas de João que o levaram à prisão. Você vai pensar, o João é um político. Não. O João é um comunicador. Não. Porque as falas não são piadas. Então, essa estratégia de maquiar todo o negócio é muito sujo, mas é o que a esquerda sabe fazer de melhor. E principalmente colocar no inconsciente das pessoas que não acompanham esse universo e já taxar o Léo Lins com esses adjetivos. E a própria Veja, né, que fez tudo isso, eu fiz questão de pegar algumas coisinhas, né? Porque essa turma, né, esses jornalistas, eles sempre ficam falando das fake news, né? Que é o discurso de ódio, é a discriminação, é o preconceito, são as fake news, a extrema-direita, tudo que eu não gosto é a extrema-direita. E olha só que interessante, eu peguei o mesmo portal, alguns exemplos, pra gente ver a perfeição deles, né? As tensas falas do apoiador de Trump assassinado. As tensas falas, como se a fala do Charlie Kirk fosse uma espécie de motivo. Lembra do "mas também" que eu disse agora? Ah, mas também, olha o que ele falava. E o sujeito tomou um tiro no pescoço. Olha como eles usam bem as palavras, né? Será que existiu alguma vontade nessa escrita de repente, talvez
ter justificado as tensas falas do apoiador de Trump assassinado. Você entendeu? Eu tô pegando o mesmo portal pra gente entender como é que funciona. E é uma fala muito... É o mesmo do Léo Lins, as falas. Tensas falas. As falas absurdas de Léo Lins. As tensas falas do apoiador de Trump. Não é Charlie Kirk. As tensas falas do apoiador de Trump, que a gente já decidiu que é extrema ultradireita, assassinado. Entendeu o modus operandi? E olha só. Esse próprio portal, né, Celso Portiolli, desmente Veja e nega agradecimento para Lula. A revista Veja disse que o apresentador do SBT agradeceu ao vivo ao presidente Lula, quando na verdade ele havia agradecido uma mulher chamada Luma. Porque sempre um erro em relação à política. Seria um erro proposital ou seria uma vontade de passar uma narrativa acima de tudo? É o que eu sempre fico me perguntando. Então eu mando um parabéns pro Léo Lins. Você é um cara incrível, você é um grande trabalhador, um grande estudioso. Às vezes a gente se encontra lá, eu sempre falo, pô, Léo, eu queria ir num show seu, nunca fui, nunca deu, né? A vida é corrida, a gente sempre tá correndo pra lá e pra cá. Mas parabéns, você é merecedor disso. E a gente tá aqui pra apoiar também a liberdade de expressão, que vale pra todo mundo, não vale só pra um grupo. Mas pelo jeito, quando é o Léo Lins, talvez não valha tanto. Muito obrigado pelo vídeo, galera. Se inscreva no canal. Não se esqueça de mandar sugestões de vídeo aqui, de temas, né? Pra gente fazer vídeo no YouTube e também lá no Instagram. Beleza, galera? Valeu!